Bom dia, vamos continuar estudando a nossa lição. Nós vamos hoje estudar o quarto tópico, né? Tópico de quarta-feira, é o dia 30 de dezembro. Nós estamos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, que tem o título Um Jovem Discreto e Despretensioso. Se você ainda não tem a sua lição em mãos, essa lição aqui, ó, lições sobre a vida de Davi. E o quarto tópico fala sobre uma escolha surpreendente. A gente já falou que Davi, ele aprendeu, ele era perceptível as influências do Espírito Santo quando ele viveu a sua juventude, infância e juventude no campo, né? Então ele aprendeu a servir, ele aprendeu a ouvir a Deus, ele aprendeu a dar importância à experiência com Deus através da natureza, e Deus deu o dom a ele de compor, de cantar, de escrever, e ele podia refletir através da natureza nesse ambiente campestre em que ele tinha um contato o dia inteiro, né? Praticamente todos os dias da sua juventude. Então isso fez com que ele vivesse uma experiência extraordinária, uma experiência de comunhão com Deus incrível. Nós aprendemos também que nós podemos tirar essas experiências simplesmente aproveitando os momentos que Deus nos dá as oportunidades de meditarmos em sua palavra, nos momentos que temos a oportunidade de estar junto à natureza. Aprendemos também que foi ali que Deus o preparou para uma grande obra, né? E também que quando Samuel, o profeta, ele foi chamado para ungir Davi, a gente viu que quão limitada era a visão do profeta e quão limitada é a nossa visão. Porque hoje a gente fala assim, uau, mas ele era profeta e ele não viu que Eliabe, ele olhou para Eliabe e pensou, Eliabe era o filho mais velho de Jessé, ele olhou e pensou, uau, esse vai ser o rei. Esse tem porte de príncipe, é bonito, é elegante, mas Deus não deu a sua aprovação sobre Eliabe, porque Eliabe tinha um coração orgulhoso, né? Ele não era a pessoa própria para assumir o reinado de Israel, porque Deus, ele quer chamar pessoas humildes, ele chama pessoas humildes, pessoas simples, mas que se dispõem a trabalhar, se dispõem a ouvir a sua voz e a obedecer aquilo que Deus manda. Então, nesse momento, a gente entende quão limitada era a visão de Samuel em relação ao objetivo de Deus para ungir um próximo rei para Israel. E hoje, tópico de quarta-feira, 30 de dezembro, vamos falar sobre o tema Uma Escolha Surpreendente. Surpreendente por quê? Vamos a perguntar. Descreva a escolha de Deus e a sabedoria de seu plano. A escolha era surpreendente porque ninguém esperava que um rei de Israel viria a ser um jovenzinho pastor. Todos esperavam que um rei, né? Saul, ele era o rei, né? Orgulhoso e tudo mais. Mas Saul era um rei muito bonito, ele era um homem alto, de porte, bonito, elegante. Então, as pessoas imaginavam, e o profeta também, que Deus escolheria uma pessoa semelhante, né? Os reis são assim, né? São essas pessoas, né? Elegantes, então vai ser Eliabe. Não. Então, Jessé chamou o seu segundo filho, Abinadab, e também ele era alto, né, forte, mas essa Deus não aprovou. E Jessé chamou o seu outro filho, chamou Samá. Também não era esse, está no texto, né? Está lá em 1 Samuel 16, de 8 em diante. Também não era ele a quem Deus tinha escolhido. E assim, Jessé fez passar diante de Samuel os seus 7 filhos. E não era esse o Senhor, não aprovou nenhum deles. Então, Samuel perguntou para Jessé, você tem mais algum filho? Acabou todos os seus filhos? E Jessé falou assim, eu tenho mais um filho, caçulinha, né? Um jovenzinho, menininho que tá aí, ele é pastor de ovelha, tá lá no campo, porque as ovelhas não podem ficar sozinhas, né? Então, é perigoso, né?
as ovelhas, não pode deixar sozinhas. Então ele tá lá, mas ninguém imaginava, muito menos o pai, imaginava que ele era a pessoa a qual Deus tinha escolhido naquele momento. Então, Samuel falou, então chama ele. E aí chamaram, mandou buscar e ele veio. Aqui fala que ele era ruivo, né? Ele era bonito também, tinha uma boa aparência. Mas não era isso que importava. O que importava era o que nós vamos discorrer aqui, ainda nessa lição. E quando Davi chegou, Deus disse, o anjo, né? Falou para Samuel, olha, é esse, o Senhor mandou falar, né? É esse, unge ele, porque é esse mesmo. Então, quando Deus chamou Davi, lá do curral, né, do pai, né, dele, de onde ele trabalhava para ungir o rei, Deus viu que ele era alguém em quem ele podia conceder o Espírito Santo. Davi, ele não era alto, ele não tinha aquele porte principesco ao qual Samuel imaginava que Deus escolheria, né? Mas ele tinha um rosto bonito, porque ele expressava humildade, ele expressava honestidade e verdadeira coragem, isso está na nota. Então o anjo de Deus mostrou a Samuel que Davi deveria ser ungido e que ele era o escolhido de Deus. E a última frase da nota diz, daquele momento em diante o Senhor deu a Davi um coração prudente e esclarecido. A pergunta B diz assim, o que os pais e professores devem entender ao procurar conduzir os jovens sob seus cuidados? Então, lá no livro de Provérbios 15:33, fala que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, diante da honra vai a humildade. Nós precisamos compreender ao conduzir as crianças, os jovens, adolescentes, que primeiramente nós precisamos temer a Deus. E temendo a Deus, nós teremos sabedoria, nós seremos pessoas melhores, pessoas humildes. E disse que diante da honra vai a humildade. Não adianta a gente querer correr atrás de honra humana, porque nada disso é aprovado por Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, diz Eclesiastes 7:8. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. E diz a nota que os irmãos mais velhos de Davi, Samuel até teria escolhido eles, mas eles não possuíam as qualificações que Deus considerava essenciais para um governante de seu povo. Eles eram orgulhosos, eles eram egocêntricos, autoconfiantes e por isso eles foram descartados. Assim, em muitas crianças passadas por alto pelos próprios pais hoje, Deus vê capacidades muito além das reveladas por outras aparentemente muito promissoras. Nós precisamos muito atentar a isso, porque a gente até coloca nos nossos filhos um alto padrão, né? A gente fala assim, tá vendo fulano? Fulano é assim, fulano é desse jeito. Nós não podemos ser isso, nós temos que mostrar a Deus a eles. Mostrando Deus, o caráter de Deus. Eles serão pessoas a quais Deus irá usar. A gente não deve compará-los com outras. E nós devemos olhar o coração das crianças, devemos primar, né? Por um coração puro, por um coração humilde, por um coração obediente, porque é isso que vai dar o sucesso espiritual às nossas crianças e também assim a cada pessoa, né? A cada jovem, cada mulher, enfim. Aqui um outro pedacinho da nota fala, não para ser servido, mas para servir. Essa é a grande lição que devemos aprender e ensinar. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ser impressionados com o pensamento de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Cristo Jesus. E nós somos a aquisição do seu sangue, a reivindicação de seu amor. E nós precisamos viver pelo seu poder, porque é Ele que nos mantém. Que Deus te abençoe. Nós nos encontraremos amanhã para estudarmos o nosso 5º tópico da lição. Até lá.